dá tempo de começar, que você não precisa correr uma maratona para 2 horas e pouco para colher esses benefícios. Mas o que você precisa para de fato ter uma vida saudável e para você conseguir fazer atividade física é de tempo. É de tempo. Tempo esse que não existe para uma classe da nossa sociedade, uma parcela bem grande da nossa sociedade, que são as pessoas, sobretudo, que trabalham na escala 6 por 1, né? Então, a gente queria trazer esse assunto, tá rolando por aí, tem lugares melhores para se informar a respeito das minúcias do trâmite político, mas a questão é que existe uma PEC que está sendo votada para redução, né? Para que não exista mais essa escala 6 por 1, que consiste na pessoa trabalhar 6 dias da semana e folgar apenas um. E por que a gente achou relevante trazer esse tópico aqui? É porque a gente fala muito sobre atividade física, de atividade física como para a qualidade de vida, como um artifício da saúde primária, de prevenção, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando anteriormente. Só que não dá para a gente cobrar que as pessoas façam atividade física, que você precisa fazer 150 minutos semanais de atividade física moderada ou intensa, e etc, e etc, etc, quando a gente tem uma carga horária de 44 horas semanais. Então, 6 dias por semana a pessoa trabalha 8 horas por dia. Se essa pessoa mora num grande centro, ela passa muitas horas no transporte público e ela tem uma vida para viver. E talvez a gente possa considerar que é mais difícil para essa pessoa se engajar numa atividade física do que para outras, e que isso também deveria ser um direito. Dada essa breve introdução, vou passar a palavra para o Adriano. Acho que esse é um tema foi levantado assim, né? Foi, acho que a deputada Erika Hilton, se eu não me engano, que é a proponente Isso dessa mesmo. PEC, né? Desculpa te E interromper, pode falar. mas foi Não, fala aí. um, esse movimento ele começou no TikTok, na verdade. Foi o Rick, esqueci o sobrenome dele, vai me faltar, mas ele começou um movimento que se chama Vida Além do Trabalho. E aí, inclusive, ele foi eleito como vereador do Rio de Janeiro nas últimas eleições. E aí a Erika Hilton, engajada por esse movimento Vida Além do Trabalho, que tomou proporções muito grandes nas redes sociais e que pedia justamente por essa reivindicação, aí ela foi lá e protocolou de fato. E, enfim. Mas tem tido bastante, e desculpa novamente me estender, mas bastante comoção Não, em vai rede lá. social também. Então acho que esse também é um momento para a gente aproveitar e falar um pouco sobre isso. Eu, assim, claro, o nosso canal não é de política, né? E nós não somos estudiosos de política o suficiente para ficar fazendo comentários mais aprofundados, né? Embora a gente está acompanhando, com certeza, essa proposta, e eu acho que em termos políticos é uma coisa interessante porque acaba unindo pessoas que às vezes votam em candidatos diferentes, têm visão de mundo diferente, mas que no limite nós temos um país que a maioria trabalha e uma minoria leva a riqueza, né? Então, assim, até aproveitar aqui, eu já estava lendo esse livro, né? Chama Extremos, né? Que é do Pedro Fernando Neri. Eu comecei a ler, estou no segundo capítulo, um mapa para entender as desigualdades no Brasil. E eu vi um podcast que ele participou, assim, ele mostrou alguns dados, é bem interessante, né? Assim, dados de como que o Brasil cobra imposto sobre os pobres, menos sobre os ricos. Então, eu acho que a pauta une porque vai acabar juntando todo mundo que trabalha, né? De direita, de centro, de esquerda, todo mundo tem que trabalhar. E acho que está todo mundo cansado mesmo, né, assim, desse excesso de trabalho e não necessariamente enriquecendo com isso, né? Não trabalha-se muito e não se enriquece. E pelo contrário, adoece muito. E eu acho que aí
Eu acho que o Caê explicou bem, né? O que acaba acontecendo quando você transfere isso para o exercício físico, né? Então, quando você tem que. Você demora 2 horas para ir para o trabalho, aí você trabalha 8 horas, você demora mais 2 horas para voltar para casa. Então, você passa o dia trabalhando e aí nem o final de semana você tem, né? Porque o sábado seria uma parte ali que também você teria que trabalhar para completar essa escala 6 por 1. Então sobra pouquíssimo tempo que você poderia fazer algum exercício físico, mas também nem sobra energia, né, para você fazer isso. Você está totalmente fadigado do trabalho. É muito difícil você conseguir treinar assim para fazer qualquer coisa tendo uma jornada de trabalho dessa magnitude. E aí Até quando a gente porque. fala então, oi, pode falar, pode falar. Não, não, pode continuar. Não, é só que aí quando você vai olhar, né, assim, as doenças que estão associadas ao sedentarismo, né, todas as doenças não transmissíveis. Obesidade, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos e as derivadas dessas doenças, elas têm um recorte de classe. Né? As pessoas que têm menor poder aquisitivo, que têm que trabalhar muito, que têm que cumprir essa jornada aí de fato, essas pessoas vão estar muito mais susceptíveis a desenvolver essas doenças porque vão ter menos tempo livre para fazer exercício físico, que seria o principal forma de prevenir essas doenças. Né? A gente veio falando aqui na live inteira, né? Que você tem que treinar, porque você aumenta o seu VO2 máximo, que você diminui o risco de doenças, não sei o quê, mas que hora que você vai treinar, né? Se você... E aí tem esse negócio, desça um ponto antes da sua casa e vá andando, né? Eu me lembro quando eu me lembro Cara, quando eu é trabalhava. revoltante. Isso aí parece legal, né, cara? Assim, mas depois você ter trabalhado 8 horas, ter já passado a manhã no ônibus, já ter, né, a vida já é um inferno, aí você demora mais É, 2 horas voltando. Aí você vai descer 2 pontos antes para poder cumprir a sua meta de de passos. atividade física, né? Cara, Então, e aí. assim, tem uma questão também é que, porque chega, é muito utilizado, e infelizmente a educação física tem muito desse discurso. Acho que não dá nem para entrar no mérito aqui das razões que levam a isso, poderia fazer uma live apenas sobre isso, se for o caso. Mas de individualizar o problema e passa essa impressão de que é falta de força de vontade, de fato, que é só descer um ponto antes, é só treinar no domingo. Como se a vida das pessoas fossem resumidas a isso. Quer dizer, já é desconfortável, já é ruim treinar, já dói. A pessoa, tipo assim, além do trabalho dela, e aí volta no que era a proposta inicial do vida além do trabalho, tipo assim, então beleza, ela vai ir no banheiro, comer e treinar, essa é a vida dela, e trabalhar, né? Não. Ela tem uma família que ela precisa, que ela quer estar junto. Ela tem a casa dela para limpar. Ela tem o mercado para fazer. Ela tem a religião dela para ela cultuar, o que seja. Ela tem que viver, assim. E aí você quer esperar que a pessoa, dentro de todas essas condições, de todas essas faltas que ela tem, ela escolhe exercício físico. É uma ingenuidade do ponto de vista até de política pública, assim, de, o que falta é praça. Falta praça também, falta uma rua decente também. Mas eu diria que falta o principal, que é dignidade e tempo para viver, assim, de fato. Concordo plenamente. Eu vejo pelos meus pais também, cara, assim, trabalharam a vida inteira enquanto eram trabalhadores nessa escala, até uma escala pior, né? Meu pai tinha bar, e aí minha mãe cozinhava no bar, e a gente também trabalhava lá no meio, assim. E eles faziam escala 7 por 0. Assim. Uhum, Era meio de domingo a domingo. Que você vê muito isso, donos de mercado, mercadinho, né? Não tô falando de supermercado, né? uhum. Mas esses pequenos comerciantes muitas vezes estão nessa pegada aí também de fazer esse trabalho, às vezes domingo a domingo, às vezes só tem o domingo, e é isso que você falou, né, Caio? Pô, você já tá morto aí. Não... É diferente, né? Assim, é diferente quando eu, por exemplo, hoje que eu sou professor, eu consigo fazer meus horários, consigo me organizar. Eu talvez até trabalhe mais do que em termos de horas, mas meu trabalho não é pesado, assim, no sentido
de ter rigidez nas coisas, bater cartão, então tudo isso facilita muito, né? Me facilita muito. E meus pais começaram a fazer depois que se aposentaram, porque aí se aposenta, aí começa a ter tempo livre, né? E também porque conseguiram, de alguma forma, criar uma aposentadoria minimamente digna ali, que permite não precisar trabalhar tanto quanto estava na ativa, embora minha mãe ainda continue trabalhando, mas ela não precisa trabalhar tanto quanto estava na ativa, né? Então, realmente tem essa coisa não é tão simples assim, não adianta individualizar mesmo, né? Você precisa entender o todo, né? Para poder entender que a maioria das pessoas acabam sendo sedentárias também por falta de tempo. Não, claro que tem gente que é sedentária e tem tempo, mas não quer, mas talvez não seja a maioria. E aí, aproveitando é interessante que tudo tem recortes de classe e a gente não nota, né? Eu fui numa palestra de um cardiologista, muito boa palestra, e ele falou, né, as recomendações. Então, o que você deveria fazer para começar um programa de exercício de forma segura? Você primeiro teria que fazer um mínimo, assim, seria um eletrocardiograma de esforço. Então, você ter uma monitoração do coração ali para ver se tem somente isquemia do miocárdio, que é o risco de morte súbita durante o exercício, né? Eventualmente um exame de sangue, tá? Mas é isso. E um ecocardiograma do coração para ver ali morfologia cardíaca. E aí eu perguntei, né, assim, isso a partir dos 30, tá? Então, a partir dos 30 anos você deveria fazer esse exame. Aí eu perguntei, né, assim, poxa, mas as pessoas não têm acesso a esse exame, né? Não é todo mundo. Você vai marcar no SUS, você vai demorar 2 anos para conseguir fazer o exame para começar o exercício físico. A realidade é essa, né? Então, quem tem convênio talvez consiga, mas quem tem convênio é uma parcela pequena, você já vai reduzindo, né? Aí ele falou, não, mas não é tão caro, assim, tem umas clínicas populares que tem esses exames, então você consegue fazer um exame desse por R$ 200. A gente não tem muita noção também disso, né? Tipo, R$ 200 é barato do seu padrão, né? Pode ser barato pelo quanto você ganha, mas R$ 200, se a gente olhar ali, né, até nesse livro que eu comentei, você tem lá a metade da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. Então, R$ 200 vai compor ali 10% do orçamento, né? Que para poder usar isso para fazer esse exame vai ter que tirar de algum canto. Então, tudo vai dificultando, né? Nesse sentido, assim, a prática de exercício físico. Então, há sim uma conexão entre nível de exercício físico, atividade física, saúde e trabalho, né? Então, eu particularmente sou a favor aí da escala 5x1. 5x2, desculpa. 5x1 não, 5x2. Eu já vou além e eu sou a favor da escala 4x3 e não se fala mais nisso. Exatamente.